Olá, meu nome é Ronald Augusto, um prazer conversar com vocês a respeito do meu trabalho, fazer uma pequena introdução do tipo de trabalho com literatura que eu faço já desde 1983, quando eu tive meu primeiro livro publicado. Eu sou essencialmente poeta, né? No âmbito dos gêneros literários eu trabalho com poesia, prosa, só a prosa ensaística, a prosa voltada para os estudos críticos literários. Eu não escrevo romances, contos, etc. Isso que a gente chama de textos narrativos. Eu não sou um escritor de ficção. Eu faço essencialmente poesia. Ligado à poesia também tem o trabalho com letra de música, né, que eu gosto de fazer. Tem uma banda formada por mim, o Ricardo Silvestrin e o Alexandre Brito. Nós criamos em 2000, mais ou menos em 2000, o grupo Os Poetês, né? É um trocadilho que a gente fez, pensando na condição de poeta de cada um de nós, e também brincando que os poetas são ETs, figuras que estão fora do mundo objetivo, né? Estão sempre no mundo da lua. É uma brincadeira, porque, como diz uma das canções que a gente compôs, dentro da palavra poeta tem um ET. Dentro da palavra poeta tem E e T. Então, os poetas, ironicamente, falando de uma maneira brincalhona, os poetas são ETs no mundo objetivo, no mundo que a gente vive e tem que viver, né? Eu falei, como eu falei há pouco, eu publiquei meu primeiro livro em 83, chamado O Homem ao Rubro. E desde lá eu venho publicando meus poemas, meus livros, né? E aqui eu mostro alguns deles para vocês, desses livros que eu venho publicando desde 83. Esse aqui é o livro Confissões Aplicadas, né, que tem a minha... Eu estou aqui na capa do livro, mas não é por vaidade, né? A edição desse livro exigia que todos os autores aparecessem na capa e contracapa. São 12 autores, se eu não me engano, dessa coleção, da Ame o Poema, que aparecem dessa forma. A gente vestiu a camiseta para fazer parte desse time de poetas da editora Ame o Poema, que aqui é uma editora criada no Rio Grande do Sul. Eu escrevi também, como eu falei para vocês, eu escrevo prosa, né, ensaística, crítica, e eu lancei há pouco tempo esse livro, que é o meu segundo livro de ensaios, de crítica literária. É o meu segundo livro de ensaios, chamado O Leitor Desobediente. O meu primeiro livro, que não está aqui agora, não posso mostrar para vocês, não está à mão, é o livro Decupagens Assim, um livro lançado em uma editora de Santa Catarina, né? Esse livro foi lançado por uma editora aqui do Rio Grande do Sul, a editora Figura de Linguagem, que voltada para publicar escritores negros, escritoras negras, né? Porque depois a gente pode falar sobre isso. A literatura feita por pessoas negras no mundo do universo literário enfrenta os mesmos problemas que todas as pessoas negras na sociedade brasileira, que é uma sociedade que tem um forte passado discriminatório das pessoas negras, a começar pelo momento histórico e trágico da escravidão brasileira, então que resultou numa série de problemas posteriores, né, desigualdade social, né, favelização das pessoas negras, né, pobres e negros, mas a maioria dos pobres são negros. Então, a literatura também não é um lugar à parte do problema do racismo no Brasil. Então, na literatura a gente encontra também a discriminação e a desconfiança com as capacidades das pessoas negras, a suspeita sobre as capacidades das pessoas negras. Então, de uns anos para cá, vários editores negros, editoras negras, começaram a criar selos para publicar a produção de autores e autoras negras. Também esse ano eu lancei o livro A Contragosto do Solo, um livro de poemas, editado por uma editora de São Paulo, a selo Demônio Negro. E também
também nesse final de 2020, nessa época de pandemia, eu lancei o livro Torna Viagem. Torna Viagem. Torna Viagem é um livro editado por uma editora, lançado por uma casa editorial de Curitiba. Então, eu acho importante também que os autores, escritores, artistas, ultrapassem o limite regional, que a gente possa ser conhecido nacionalmente. Então, eu tenho interesse também que meus livros apareçam e sejam publicados por editoras fora do eixo regional, fora do Rio Grande do Sul. Então, eu fiquei muito contente quando o meu trabalho começou a chamar a atenção em outros estados, né? Nessa perspectiva também, o meu trabalho já foi traduzido para o alemão, para o inglês, para o francês, e publicado em revistas e livros desses respectivos países. Chegar em outros países, fazer com que a minha produção, a nossa produção de qualquer escritor brasileiro chegue em outros países é sempre também um trabalho difícil, ainda mais em poesia, né? Mas eu fiquei contente que nos últimos anos, o meu trabalho comece a ser lido em outros idiomas. Recentemente também uma coleção de poemas meus foram publicados num site da Argentina, então traduzido para o espanhol também. Isso é muito legal, né? Porque amplia o universo de leitores, né? Não só os leitores de língua portuguesa. Então, esse é uma conquista interessante que vale a pena mencionar e falar para vocês. Ainda não tenho, mas um dia eu quero ter um livro inteiro traduzido por um outro idioma, né? Por enquanto são só fragmentos, poemas escolhidos que aparecem em antologias ou revistas. Então, o número de poemas é sempre um número pequeno, né? Mas o objetivo de ter um livro integral, individual, meu, publicado no exterior, é algo que eu vou lutar para ver se conquisto essa possibilidade. Como eu falei para vocês, o fato de fazer poesia implica uma série de problemas, porque em relação aos outros gêneros literários, como eu falei, o romance, o conto, a novela, né? A poesia é um gênero que é muito praticado, muita gente faz poesia e publica também livros de poesia. No entanto, esses livros são feitos em tiragens muito reduzidas. Às vezes a tiragem de livro de poemas são de 50 livros, 100 livros, né? Ao contrário de livros de romance, narrativas, né? De histórias ficcionais. Eles têm tiragens maiores, e há público também, digamos assim, mais interessado em ler romances e narrativas. É comum as pessoas pegarem um seu livro e levarem para a praia, por exemplo, para ler o livro durante as férias, né? Com poesia isso já é mais raro. E por que isso não acontece? Porque a poesia não conta uma história, né? Poesia não tem uma narrativa como tem os romances, né? Um poema é uma voz, a voz que está por trás de um poema não é necessariamente a minha voz ou a voz do poeta, é uma voz lírica, como se chama, uma voz da própria linguagem da poesia. E, portanto, ela não conta efetivamente uma história que a gente possa acompanhar. Cada leitor de um poema faz uma aventura, uma imersão num tipo de construção de linguagem que exige dele uma autonomia, que ele possa enfrentar as dificuldades do poema e as belezas do poema. Então não tem um tema específico na produção da minha poesia ou dos meus livros. São vários temas, vários assuntos, várias formas de linguagem, é com isso que eu gosto de trabalhar. Por exemplo, o fato de eu ser uma pessoa negra e eventualmente o leitor encontrar em algum poema meu alguma referência ao problema do racismo no Brasil, esse digamos, assunto, entre aspas, porque não é um assunto, não é uma coisa externa à minha pessoa, é algo que faz parte da minha pessoa, isso aparece de um modo
reinventado, recriado. Eu não estou falando propriamente da minha experiência. Eu estou recriando através da linguagem, traduzindo através da linguagem, digamos, essas questões. Porque qualquer forma de arte é uma tradução de coisas subjetivas da gente. Quando eu falo em dor, eu não estou falando da minha dor, eu estou traduzindo uma dor que pode ser uma dor de várias pessoas, né, uma dor generalizada, né, uma dor que pode ser considerada uma dor que todo ser humano encontra, descobre, enfrenta isso, cada um à sua maneira, mas o sentimento da dor, da angústia, todos nós enfrentamos, mas cada um com singularidades, né, particularidades. Então, o meu processo de criação é esse processo de livre relações que eu vou fazendo a partir de uma série de informações, de estímulos que eu enfrento na minha vida. Então, eu gosto qualquer estímulo que venha, por exemplo, dos livros que eu leio, da minha experiência cotidiana, de palavras que eu acho curiosas, interessantes, né? De algumas palavras de outros idiomas que eu tento achar uma tradução inventiva para o nosso idioma. Então, todo esse universo, tanto da literatura quanto da minha experiência como pessoa, aparece transfigurado, recriado nos meus poemas. Não é uma reprodução literal, é sempre uma recriação, uma recriação. Então não é propriamente o Ronald Augusto que aparece nos poemas, é uma outra voz, a voz que só é possível no poema, a voz que é, de fato, do poema. Assim é o meu processo de criação. Então eu não tenho uma rotina, né, de criação. Ela sempre vai acontecendo, mas eu não tenho um horário assim onde eu tenho que escrever, né? Um horário onde eu sou obrigado a escrever. Eu vou sempre anotando, né, circunstancialmente, coisas que me interessam, coisas que eu acho interessante. Esse livro aqui, por exemplo, que é o livro Torna a Viagem, que é o livro que vocês vão ter, é um livro que foi premiado, ganhou o prêmio Minuano de Literatura, organizado pelo Instituto Estadual do Livro e o Instituto de Letras da URGS. Esse livro é de 2018 e ele, no ano 2018 a 2019, ele ganhou como melhor livro de poesia publicado aqui no Rio Grande do Sul. Então eu fiquei muito contente com esse prêmio, porque também é uma forma de reconhecimento de um grupo de intelectuais, de leitores que fazem uma abordagem, uma leitura cuidadosa desse tipo de trabalho. Tá? Então todo reconhecimento que a gente recebe externo, porque, claro, cada um de nós tem que ter um esforço para se reconhecer, né, competente na sua área, mas é bom quando esse reconhecimento vem de terceiros, vem de outros, né? Então eu fiquei feliz com isso. Além disso, ele também foi finalista do prêmio Açorianos de Literatura aqui de Porto Alegre, só que não venceu, ele ficou, digamos assim, no segundo lugar, né? Porque no final são só dois livros que ficam para decisão, né? E eu fiquei, digamos assim, em segundo lugar. Não ganha prêmio nenhum, mas ele foi finalista, bateu na trave, como se diz, por pouco eu não ganhei dois prêmios nesse ano, né? Mas o prêmio Minuano é um prêmio importante, é um prêmio que tem uma equipe de julgadores bem criteriosa, né, e qualificada. Eu fiquei feliz com isso. Eu acho muito importante participar desse projeto, onde a gente fala com uma audiência que a gente chama de pessoas encarceradas ou em situação prisional, né? Tem termos mais adequados para isso, porque a literatura e as artes são formas discursivas, né, que permitem a gente, pedem da gente como leitor, como fruidor de arte, um investimento da nossa capacidade intelectual, espiritual e emocional. Então, se os corpos de algumas pessoas ainda estão presos, aprisionados, as nossas capacidades mentais, as nossas capacidades intelectivas estão sempre sendo desafiadas a buscar um espaço de liberdade. Claro que corpo e alma, corpo e espírito são interligados, mas nesse processo de leitura e de fruição da arte, a liberdade do espírito é muito importante. E para quem está, como vocês, ou como qualquer pessoa, eventualmente, circunstancialmente pode enfrentar a experiência da prisão, do aprisionamento, esse processo de liberdade interna, a liberdade individual de cada um, interior,
é inegociável, todo mundo é livre interiormente, nem controla, supostamente as pessoas não vão poder controlar o pensamento da gente. Então, é importante que a gente tenha essa sensação de liberdade. E eu acho que essa sensação de liberdade diante do quadro do aprisionamento é fundamental para que as pessoas tenham uma autonomia ainda, né, apesar dessa condição. Então eu fico muito feliz que esse meu livro chegue até vocês e que vocês aproveitem o máximo essa leitura, tanto do meu livro, mas também do gênero da poesia, que vocês vão ver que é um gênero diferente, né? A poesia vai exige de vocês um compromisso de autonomia, de pensar sobre aqueles textos, independente do que qualquer outra pessoa possa falar sobre aquele livro. Vocês são os senhores do significado, do sentido, dos sentidos também de um poema. Né? Vocês criam o sentido para esse poema. Né? Então, eu fico muito contente de participar desse projeto e estar com vocês nesse momento.